Boa tarde, queridos alunos e público em geral. Hoje teremos mais uma palestra do ciclo de palestras da Academia Palmarense de Letras. Hoje, como palestrante, a professora, escritora e acadêmica da APLE, Vanessa Ferreira, vai ministrar a palestra sobre ensino híbrido, o que é e para que serve. Vanessa Ferreira, é com você. Olá, nós iremos falar a respeito do ensino híbrido, o que é e para que serve, né? Sou eu, Vanessa Ferreira, professora, escritora e acadêmica da Academia Palmarense de Letras. Então, o ensino híbrido é uma modalidade da educação que traz o melhor dos dois mundos, o online e o offline. Dessa forma, a gente tem o presencial, certo? E o online, o ensino remoto. Ou seja, a parte do processo acontece em sala de aula e a outra parte acontece através do uso das ferramentas tecnológicas, né? Então, no presencial, se utiliza ferramentas para o ensino presencial. E quando a gente fala da parte online, né, o professor vai utilizar vários meios digitais para poder, enfim, tratar esse processo de ensino-aprendizagem dessas duas formas. O diferente do ensino híbrido é que o professor vai ter uma parte da carga horária, né? O ensino vai ter uma parte da carga horária presencial e uma parte da carga horária que vai ser de maneira remota. Vai juntar, né, essas características dessas duas modalidades, dessas duas formas. E aí o importante, gente, é lembrar que, ao usar o ensino híbrido, é necessário que, tanto no aprendizado presencial quanto no aprendizado digital, o objetivo seja o mesmo. O que isso quer dizer? Quer dizer que as atividades do ensino do modo presencial com o modo remoto, né, com o modo online, precisam estar conectadas, né, já que o professor está utilizando o ensino híbrido. Então, ele não vai utilizar a parte remota somente, vamos dizer, por exemplo, com atividades para casa, vamos dizer, complementar. Não. Ele pode utilizar, né, tanto no ensino presencial como no ensino remoto, as atividades, a apresentação de trabalhos, entre outras formas, certo? E precisa estar conectado. Se ele está tratando de um conteúdo presencialmente, esse conteúdo precisa ser continuamente trabalhado também de forma remota, um complementando o outro, certo? E aí, quando a gente fala de ensino híbrido, como vocês já estão ouvindo nessa discussão, que o ensino híbrido é a mescla do presencial e do online, nós temos vários modelos de ensino híbrido. Temos aí alguns, e a gente vai conhecer um pouco mais a fundo cada modelo desse, tá certo? No modelo de rotação, nós temos quatro formas, né? Quatro formas de fazer, né? Que é a rotação por estação, laboratório rotacional, sala de aula invertida e rotação individual. Também temos o modelo flex, o modelo à la carte e o modelo virtual enriquecido. Quando a gente pensa sobre ensino híbrido, o que é que vem na nossa mente, né? Que a perspectiva desse período que nós estamos vivendo, nesse período de pandemia, quando a gente pensa num retorno às aulas, vem na nossa mente a questão do ensino híbrido. Por quê? Porque aí, diante da realidade que se tem vivido, mesclar o presencial com o remoto é o que nos espera, de fato, nesse período pós-pandemia. E aí a gente pode observar que, com esses formatos de ensino, e que a gente vai se aprofundando, a gente pode ver que dá muito certo, né? E que é uma das formas que o professor tem para trabalhar o seu conteúdo de forma mais completa, a qual os alunos vão ter a experimentação de várias experiências dentro daquele conteúdo. Então, vamos conhecer o modelo de rotação, tá?
Os modelos de rotação são baseados, né, em diferentes espaços de ensino-aprendizagem, dentro ou fora da sala de aula, para que os estudantes revezem entre diferentes atividades com um horário fixo ou de acordo com a orientação do professor. Aí o que acontece? Como já diz, modelo de rotação, né? Então, existem diferentes espaços aí de aprendizagem. Esses espaços de aprendizagem, gente, pode ser um espaço virtual ou um espaço presencial, ou ambos, certo? Então, vai ter um exemplo, né? Um grupo que está ali fisicamente na sala de aula, com vários espaços ali, várias propostas de atividade, e, ao mesmo tempo, virtualmente também, essas atividades estão sendo propostas para esse grupo que está de forma remota. E aí, o que a gente pode entender dos modelos de rotação? Pequenos grupos de discussão, atividades escritas, leituras, uma atividade online, certo? É a oportunidade de buscar novas fontes de conhecimento fora do seu contexto escolar. Então, o aluno vai ter ali um leque, né, de espaços, de atividades, as quais ele pode fazer tanto no espaço físico como no espaço remoto. E aí nós temos o primeiro tipo de modelo, quando a gente vai voltando aqui, ó, no modelo de rotação, nós temos rotação por estações, laboratório rotacional, sala de aula invertida e rotação individual. Vamos conhecer a rotação por estação? Na rotação por estação, como vocês estão vendo aí na imagem, na imagem ilustrativa do slide, os estudantes realizam diferentes atividades em estação no espaço da sala de aula. Como eu disse, esse espaço da sala de aula, como é proposto no ensino híbrido, pode também ser realizado ao mesmo tempo. Um grupo de estudantes ali no espaço físico, certo? Com essas atividades. Um exemplo clássico. Eu vou tratar de um conteúdo na aula e eu proponho 3 atividades. Então, eu vou ter uma estação com imagens, charges, né, imagens para aquele grupo analisar sobre o conteúdo. Uma outra estação com vídeos sobre o assunto que eu vou passar, certo? E uma outra estação com textos. E aí, essas estações, elas podem ser físicas, né? Por exemplo, aqui num espaço, tem várias imagens impressas. Em outro espaço, tem ali vídeos para os estudantes assistirem sobre o conteúdo. Em outro espaço tem texto sobre o mesmo assunto. Isso pode ser físico, como pode ser também de forma remota. O professor vai criar, né, essas estações com atividades diferenciadas, onde os alunos em grupo vão passar por cada estação. Então, por exemplo, eu separei em 3 grupos a turma, de forma presencial ou de forma online. Cada grupo desse vai passar por todas as atividades que eu proponho, né? Eu propus 3 formas de atividade: imagem, vídeo e texto. Então, cada grupo vai passar por essas atividades. Mas eles vão passar por essas atividades em diferentes ordens, certo? E aí os estudantes vão ter essa questão dessa rotatividade por estação, vão discutir ali cada atividade que está sendo proposta. Então, incentiva a autonomia, o aluno se colocar na atividade, despertar a criticidade dele em relação à participação, que pode ser presencial, como pode ser remoto, ou das duas formas, ok? Temos o laboratório rotacional, né, que os estudantes usam o espaço da sala de aula e laboratórios. Então, vamos imaginar que tem um grupo, né, de estudantes no laboratório de X disciplina, daquela disciplina, outro grupo numa sala de aula física e outro grupo numa sala de aula remota, né, através de um aplicativo, através do Google Meet, através do Zoom, um exemplo. Então, os 3 grupos estão ali, um no laboratório da disciplina, um na sala de aula,
e outro de forma remota. Todos ali estão trabalhando ao mesmo tempo, né, juntos, sobre o conteúdo que o professor colocou ali para ser trabalhado, mas estão sendo trabalhados em diversos ambientes. E é rotacional por quê? Porque acaba perpassando, né, as atividades entre todos esses grupos. E aí nós vamos para a rotação individual. Na rotação individual, é semelhante ao modelo de rotação por estação, mas nele os alunos têm roteiros individuais. Então, os alunos vão ter as estações, né, as atividades propostas, mas ali individualmente, não em grupo, ele vai passar por aquelas atividades, certo? Então, assim, esse modelo de rotação individual, ele é personalizado. Por quê? Porque os alunos não precisam passar em todas as estações, mas ele vai observar que ali foi proposto as estações com as atividades e ele vai optar e fazer as estações que ele mais se conecta, que ele mais acha interessante. Ele vai ser trabalhado, né? Vai ser trabalhado com esse aluno o conteúdo, vai. Mas aí ele vai fazer o roteirinho de qual atividade que ele vai passar primeiro, certo? Temos também a sala de aula invertida, que não é virar uma sala de aula de cabeça para baixo, gente. Acho que é a primeira imagem que vem na nossa cabeça, a gente pensa que vai virar o espaço de cabeça para baixo, mas não. Né? A sala de aula invertida, a teoria é o seguinte, né? O aluno ele tem acesso ao conteúdo, né? Ao texto, à proposta, ele estuda em casa, certo? E aí, no formato online, ou no formato presencial, ou a mescla, né? Uma turma presencial e outra turma online, é utilizada a sala de aula para discussão. Então, o aluno já teve acesso àquele conteúdo, já fez uma reflexão e ele traz para a sala de aula as reflexões dele sobre aquele conteúdo. Então, não é que ele vai ver aquele conteúdo ali de forma quase inédita, não. Ele já viu, ele já fez as pesquisas e traz para a sala de aula as reflexões dele, as dúvidas dele em cima daquele conteúdo. E aí, essa sala de aula que vai acontecer pode ser a sala de aula física, né? Ou pode ser a sala de aula online. Ou então, das duas formas. Como eu falei, um grupo presencial ali na sala e outro grupo de estudantes conectados, né, por um aplicativo como o Google Meet, podem entrar pelo Zoom e, ao mesmo tempo, estarem ali discutindo sobre o conteúdo que ele já teve acesso, já fez a pesquisa, já leu, refletiu e trouxe as dúvidas. E aí, né, temos outros modelos de ensino híbrido, que é o modelo Flex, que os alunos têm uma lista, né, a ser cumprida, com ênfase na aprendizagem online. Então, daquela lista ali que ele precisa pesquisar esse assunto, ele precisa fazer essa atividade, então ele recebe essa lista e ele vai fazendo. Temos o modelo à la carte, que o estudante é responsável pela organização de seus estudos. E temos o modelo virtual enriquecido, né, que é uma experiência realizada por toda a escola. Então, esse modelo virtual enriquecido, imaginem um projeto, vamos dizer que, um exemplo, um projeto que tenha chegado, assim, que tenha conciliado todas as disciplinas. Então, são várias atividades em função daquele projeto acontecendo de forma presencial, de forma remota, ali ao mesmo tempo, né? Bem legal esse modelo aí, certo? O professor, ele pode, né, usar essas formas do modelo de rotação, né? Ele pode utilizar uma rotação, numa aula, rotação por estação, em outra aula, laboratório rotacional. É bom a gente conhecer os modelos de ensino híbrido para que, quando a gente vai trabalhar, né, com o ensino híbrido, ter essas opções, poder utilizar o que mais dá certo com a nossa turma, né? Porque quem conhece
cada estudante, né, é o professor. Então, o professor, muitas vezes, ele percebe, ó, vai dar certo eu fazer sala de aula invertida com esse conteúdo. Vai dar certo eu fazer o modelo da rotação, né, do laboratório rotacional. Então, é muito bom quando o professor ele conhece esses modelos para poder escolher aí e aplicar em sala de aula. Tá bom? E aí, o que são aulas remotas ou ensino remoto, né? A gente sabe que o ensino híbrido, ele trabalha das duas formas, né? Ele traz o presencial e o remoto. E o remoto, a ideia, né, das aulas remotas é que o professor e os alunos de uma turma têm interação, né, nos mesmos horários que as aulas da disciplina iriam ocorrer no modelo presencial. Né, a grosso modo, isso significa manter a rotina de sala de aula em um ambiente virtual, acessado, né, em diferentes localidades. Então, nós temos a questão das aulas remotas, em que cada um está na sua casa, no seu espaço, e aí todo mundo se conecta naquele momento, né, ou utilizando atividades em que vamos estar ali em tempo real, através de um Google Meet, ou então o professor ali está passando atividades as quais os estudantes vão recebendo através de redes sociais e outras plataformas. Agora vem aquela pergunta: como é que eu vou aplicar o ensino híbrido, né? Existem várias formas de implementar o modelo híbrido de aprendizagem. Porém, o primeiro passo é traçar um plano estratégico de infraestrutura educacional, definir orientação pedagógica, definir formação de professores, estabelecer cronograma de aulas, modos de avaliação e muitos outros pontos, pois se trata de um sistema integrado, né? De forma geral, é preciso reestruturar todo o conteúdo de forma coesa e linear. Em seguida, é preciso avaliar o tipo de tecnologia necessária para complementar as aulas presenciais, né? E aí vem aquela questão. Eu pego o currículo do meu estado, né, as habilidades para aquele ano e venho adaptando, né, em atividades, pensando da seguinte forma: tanto de forma presencial, como de forma remota, como de forma online, eu preciso não fugir do foco daquele conteúdo que eu estou trabalhando. Então, tanto na minha aula presencial com o grupo que está ali presencial, como na minha aula com o grupo remoto, eu preciso tratar de atividades, né, que trabalhem as habilidades que eu elenquei ali naquele conteúdo. Então, posso trabalhar de diversas formas, mas sem fugir o conteúdo. Por que eu digo isso? Porque se eu estou trabalhando com o ensino híbrido, eu não vou dar um conteúdo X aqui presencial e, ao mesmo tempo, dar outro conteúdo Y diferente remoto. Né? Eu preciso ter uma sequência, eu preciso. As atividades precisam estar coesas com o que eu estou trabalhando. E a primeira coisa, né, que o professor ele escolhe, ele precisa escolher a plataforma digital mais adequada. É preciso delinear um novo plano de estudo, devidamente ajustado aos propósitos do curso híbrido e ao tipo de tecnologia utilizada. Dessa forma, eu preciso estabelecer, na minha turma, dá certo de que forma, né? Qual a plataforma digital que eu posso utilizar nas aulas que eu estarei, nas aulas que nós estaremos online, né? Nas aulas as quais não serão presenciais. Então, nós temos uma imensidão de plataformas, né? Tem as redes sociais, e aí eu vou buscar, né, o equilíbrio entre as aulas online e as aulas presenciais, certo? Então, tem turma que dá certo com uma plataforma, mas tem turma que dá certo com outra. Isso aí, quem vai ver direitinho é o professor. Tem situações que o professor ele precisa aprender a utilizar uma plataforma e passar também para esse aluno como utilizar essa plataforma. Então,
esse momento da escolha da plataforma é muito importante, ok? E aí, para o ensino híbrido, o que nós temos, né? Nós temos atividades como gravação de videoaulas, né, online ou offline. Muitos professores, né, passam por essas atividades, a quais eles gravam videoaulas, tanto gravar a aula que está sendo vivenciada, como pequenos vídeos explicativos, né, para poder transmitir para a turma o conteúdo. E aí é uma sugestão, né? Essa página aqui é uma sugestão de gravar uma palestra, uma aula online, tá certo? Que esteja acontecendo ali. Uma dica, né? Além do YouTube, o professor pode gravar e salvar no seu Google Drive e enviar o link para o grupo da turma. E aí os estudantes vão ter acesso a esse link, né? Vão pedir a permissão para ter acesso ao vídeo e assistir esse vídeo, essa aula gravada daquele conteúdo. Outra coisa, né, também é bom que o professor crie o seu próprio Gmail para esses materiais, né? Para salvar tanto os vídeos, PDFs, arquivos em áudios, imagens, que irá transmitir para a turma. Nós temos também a opção, né, da webconferência, que é a aula online com link facilmente compartilhável entre os participantes, né, que alguns aplicativos até comportam 100 participantes online. E aí a gente tem várias plataformas que podem nos dar esse formato. Tem os podcasts, que são aqueles áudios longos, né? Existem plataformas que os professores também podem disponibilizar esses áudios, redes sociais, áudios explicativos, né, sobre o conteúdo. Também o Google Forms vem como um grande aliado ao professor no ensino híbrido. Por quê? Porque além dessa parte aí de fazer as atas, os professores podem utilizar o Google Forms para fazer as avaliações, né? E os estudantes, né, automaticamente, quando os estudantes preenchem, o professor ele tem esse retorno. Se você mexer no Google Forms, você vai ver que tem a opção de você baixar ali em PDF todas as respostas das avaliações, então facilita muito essa ferramenta. Quando a gente trabalha com ensino híbrido, a gente trabalha no ponto de vista, assim, na perspectiva das metodologias ativas, né? E nas metodologias ativas, o estudante ele está como centro, né? Como centro do processo de ensino-aprendizagem. As metodologias ativas trazem o quê? A autonomia do aluno, traz a questão da tecnologia, né? E aí vamos conhecer um pouquinho sobre essas metodologias ativas, as quais os professores trabalham dentro da perspectiva do ensino híbrido. Vamos lá? As metodologias ativas embasam-se em maneiras de compreender o processo de aprendizagem, usando experiências reais ou simuladas, contendo as situações, né, de resolver com sucesso os obstáculos decorrentes das atividades fundamentais da realidade social, em diferentes contextos. Então, assim, o aluno é convidado a participar com as opiniões dele, com as ideias, né? Participar desse processo de ensino-aprendizagem. Ele vai refletir e vai atuar com criticidade dentro desse processo. Então, o que acontece, né? Promove essa autonomia, o estudante fazer parte do ensino e aprendizado. O que é que a gente precisa mudar em nossa prática para isso, né? É trazer a perspectiva de que o estudante é ali o ser que precisa, que está ali atuando dentro do seu processo de aprendizado. Né? Ele é ativo. Por isso que metodologias ativas, né? O professor trazer essas metodologias que incentivem a autonomia do estudante a participar desse seu processo de aprendizado.
E aí, a aprendizagem ativa e ensino híbrido traz o quê? O aluno ativo, autor de sua aprendizagem, a sala de aula como um ateliê, né? Um espaço de resolução de problemas, de aprendizado, de troca. Então, a sala de aula é aquele espaço de troca e o estudante ele está agindo ativamente nesse processo. A aprendizagem ativa, gente, não é sinônimo de vídeo online, né? Substituição de professor por vídeo. Então, o professor ele utiliza sim a gravação de videoaulas, mas não é só aquela videoaula, não é só aquele PDF, não é só aquele material em si, né, que vai garantir o processo. Não, que vai garantir o aprendizado, mas a interação aí, né, a interação desse processo. Então, a aprendizagem ativa não é um curso online a qual o estudante vai lá e não tem esse suporte, como nesse último ponto, né? Estudante trabalhando sem estrutura ou orientação. Isso não é aprendizagem ativa. E aí, né, nas metodologias ativas, nós temos a sala de aula invertida, né? Que o que, que a gente pode trazer, como a gente estava falando no ensino híbrido, sobre a sala de aula invertida, né? É uma metodologia amplamente conhecida, como nós falamos, em que o estudante tem acesso a um conteúdo, né, antes, e aí esse estudante, ele lê, ele faz a reflexão, e na sala de aula é onde os estudantes ficam em grupos, né, discutindo sobre o que já foi visto em casa, o que ele já teve acesso, né, o conteúdo que ele já teve acesso. Então, a sala de aula é um momento de debate, de reflexão, é um momento de troca. E aí, os professores podem utilizar também alguns aplicativos como o Zoom, por exemplo, que a gente pode fazer a sala de aula simultânea, vários grupos simultâneos ali. Naquele momento, ser repartido, né, a quantidade de alunos em grupos diferentes, onde podem discutir e depois socializar com a turma, certo? Então, aí, veja, o seu diferencial reside no uso da tecnologia. Nessa metodologia ativa, a gente utiliza principalmente a internet e a mistura da experiência digital com a experiência da sala de aula, para potencializar esse aprendizado, né? A proposta desse método é tornar as aulas menos expositivas e, assim, promover maior participação dos alunos no que está sendo desenvolvido. Então, o estudante se sente parte daquilo que está sendo construído, né? Os estudantes estudam em casa, o conteúdo estabelecido, previamente, né, trabalhado, e aí, em sala de aula, ele discute e tira dúvidas. Temos também, na metodologia ativa, a aprendizagem baseada em projetos, né? Como falei, a metodologia ativa ela é utilizada no ensino híbrido, tá? E também pode ser nessa mescla, né, do que o ensino híbrido propõe, de ter essas aulas presenciais e remotas ao mesmo tempo, ok? Então, a aprendizagem baseada em projetos se baseia em projetos que também é fundamentada na aprendizagem baseada em problemas. Exige que os alunos coloquem a mão na massa ao propor, né, que investiguem como chegar a uma resolução. Veja bem, quando o professor ele trabalha a aprendizagem baseada em projetos, o projeto ele tem várias etapas. Então, para se ter um bom projeto, o professor estabelece uma sequência didática, e nessa sequência didática são vários dias ali, letivos, em que o professor vai trabalhando um determinado problema, uma determinada questão, né? Então, o que é o projeto? Dentre a questão que está sendo trabalhada, são feitas várias atividades para chegar, né, na resolução do que se propõe. Quando se pensa na aprendizagem baseada em projetos, vem as perguntas, né? O que a gente vai trabalhar nesse projeto, por quê, para quê e para quem. Como eu disse, o projeto tem começo, meio e fim, uma sequência didática que se inicia e se termina para cumprir
àquele determinado objetivo. Temos também mais uma metodologia ativa, certo? Que é a aprendizagem baseada em problemas. E essa aprendizagem baseada em problemas, o professor pode trazer, né, um problema existente para ser resolvido ali naquele momento, ali na sala, né, ou presencial ou remota, ou ambas, né? Ele está presencial e online ao mesmo tempo ali com a turma. Então, ele pode trazer um problema existente para a sua disciplina, para que ali se resolva naquele momento, ou o professor pode simular um problema, né? Uma situação problema, né? Por exemplo, em matemática, o professor pode inventar uma situação problema para abordar X conteúdo. E a diferença da aprendizagem baseada em problemas com a aprendizagem baseada em projetos é que, normalmente, a aprendizagem baseada em problemas, aquele problema vai ter a resolução ali, naquela aula, né? Naquele conteúdo, com aquela atividade ali. Diferente da aprendizagem baseada em projetos, que é um pouco mais extenso o projeto, né? E aí, a aprendizagem baseada em problemas, o professor ele incentiva a habilidade dos alunos investigar, refletir e criar, né, uma resolução perante aquela situação proposta, que pode ser real ou fictícia. Nós temos também mais uma metodologia ativa chamada aprendizagem entre times, certo? Que aí tem por finalidade a formação de equipes dentro da turma, através do aprendizado que privilegia o fazer em conjunto, para compartilhar as ideias. Então, o professor trabalha essa aprendizagem através de estudo de caso ou projeto, né? Propondo o quê? Que esse time, essas equipes dentro da turma, tenha a troca, né? Faça, de fato, em conjunto, a atividade, a discussão. Por isso que a gente chama de aprendizagem entre times. E temos uma metodologia ativa muito legal, trabalhada dentro do ensino híbrido, do ensino híbrido, que é a gamificação. A gamificação, né, é a utilização de jogos na aula. Esses jogos podem ser jogos já existentes, em que o professor trabalha alinhando com o conteúdo, ou o professor pode utilizar plataformas para criar jogos, né, daquele conteúdo, do que está sendo trabalhado. Então, essa metodologia ativa chama muita atenção dos estudantes, porque eles jogando ali, ou presencial, né, ou de forma online, ele aprende, certo? E aí nós temos o quê? Regras e pontuações, né, para se criar um jogo ou utilizar um jogo já existente, a gente precisa observar essas regras, as pontuações, as missões e desafios, as dinâmicas atrativas e inteligentes, né? E os prêmios e distintivos. Observar, né? Se aquele jogo que o professor vai levar para a sala de aula tem a ver com aquele conteúdo, como anexar, como juntar o conteúdo com aquele jogo, e até como elaborar outros jogos que têm a ver com seu conteúdo. Logicamente, que dentro de uma aula o professor pode utilizar várias metodologias ativas, né? Essa metodologia ativa, ela motiva os estudantes, né, a gamificação, e promove a aprendizagem através de uma forma criativa. Nós temos aqui algumas ferramentas para gamificar, né? O PowerPoint tem uma parte para confecção de jogos. Nós temos aí, ó, para busca de imagem. Também tem uma ferramenta que eu acredito que você já tem utilizado, que é o Metimerty, que aí você pode fazer quiz, né, entre outros jogos. Tem um leque de ferramentas para o professor fazer a gamificação, para criar o seu joguinho. E é bem interessante quando o professor ele pega um conteúdo
e começa a criar esse jogo, né? Se vai ser jogo de perguntas e respostas, se vai ser trilha. Essa elaboração desse jogo é bem legal, né? Que a turma vai participando e aos poucos, em cada etapa, vai aprendendo aquele conteúdo até sem perceber. O professor, né, dentre a sua prática no ensino híbrido, utilizando as metodologias ativas, também ele precisa mesclar os novos gêneros textuais junto ao seu conteúdo, né? Trazer aquele meme, trazer uma imagem, muitas vezes ali da internet, que está ali viralizando, logicamente que tem a ver com o conteúdo, que seja saudável, e também a questão desses textos, né? Que mistura a questão do verbal, do não verbal, os textos multimodais. Eles constam na BNCC, o trabalho com eles já está ali na BNCC e nos currículos dos estados, né? E aí os novos gêneros textuais, né? São textos em que se mistura as múltiplas semioses ou múltiplas linguagens, mesclam o texto verbal com outras modalidades de linguagem, imagem estática, imagem em movimento, som e fala. Então, quando o professor ele traz, né, para a sala de aula, dentre as suas aulas, também esses novos gêneros textuais, além dele estar trabalhando a BNCC e o currículo do seu estado, porque os currículos dos estados, né, eles foram feitos baseados na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, certo? E aí, quando o professor traz esses novos gêneros, os estudantes eles se animam, porque no dia a dia eles já utilizam memes, eles já utilizam GIFs, eles já utilizam esses textos, certo? Também, né, a gente traz para complementar cada vez mais esse trabalho no ensino híbrido. Além do professor trazer nessas metodologias ativas, a gente traz também as ferramentas digitais, como exemplo, alguns sites para ajudar nesse processo do professor sempre trazer algo diferente para suas aulas. Então, alguns sites aqui que eu vou falar, eles são sugestões. Eu gostei muito desses sites na minha utilização em sala de aula e também outras professoras falam muito bem desses sites, tá? E é fácil você utilizar. O primeiro é o portal Ludo Educativo. No portal Ludo Educativo, a gente tem muitos materiais, mas um dos materiais que mais se destacam são os jogos, né, desse site. Você pode conhecer aí os materiais desse site, mas assim, eu fiquei apaixonada pelos jogos, como muitos professores. Então, tem um jogo sobre o coronavírus, como evitar, tem de vários conteúdos, né, de várias disciplinas disponível. E aí tem os anos, né? Se você quer jogos para pré-escola, para o primeiro, para o sexto ano, e aí você vai pesquisando, você vai encontrando tanto da educação infantil como o ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. É muito fácil você mexer, você utilizar. Então, o professor que quer trabalhar durante o conteúdo, vamos dizer, um jogo, ele pode pegar esse link desse jogo e disponibilizar para a turma entrar e jogar. Então, os estudantes jogando aquele jogo sobre determinado conteúdo já está exercendo, já está sendo uma atividade. Outra ferramenta digital é o portal do domínio público, que é onde o professor pode encontrar livros para baixar, músicas, né? Quantas vezes a gente gostaria de trabalhar um livro, mas não encontra ali aquele livro? Então, procura no portal domínio público que possivelmente você vai encontrar, certo? É mais um site para buscas e encontrar materiais. Você também pode disponibilizar para o seu aluno, para ele também fazer as pesquisas. Outra ferramenta digital muito legal, principalmente para o planejamento, é a Escola Digital.
Na escola digital, você vai encontrar vários modelos de planejamento, né? Vários modelos de materiais que podem utilizar em sala de aula. E os planejamentos que estão disponíveis nesse site, né, tem ali a habilidade da BNCC que é utilizada. Outra coisa é que muitos desses planejamentos são de aulas que realmente deram certo, assim, que aconteceram, né? Tem ilustrações, material de estudo para o professor, roteiro. É muito bom explorar esse site aí para planejamento e estudo. Mais uma ferramenta digital é o Britânica Escola. Além, né, da videoteca e de vários materiais, tem joguinhos muito legais que dá para trabalhar desde da educação infantil, né? O ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, e é separado por temas, por disciplina. É muito bom o professor fazer a pesquisa nele. E aí, essa outra ferramenta digital, a revista Nova Escola, né? Tem aí o site. É muito legal porque, além de planos de aulas e materiais para os professores estudarem, tem cursos, né? Propõe um leque para o professor se enriquecer e fazer o seu planejamento com novas ideias. É sempre bom a gente observar esses sites de estudo. Tem também o Padlet, que é uma ferramenta digital que o professor pode utilizar na aula dele, né, online, onde ele disponibiliza o link, ele cria um painel, e nesse painel que ele cria, os estudantes, em tempo real, vai colocando ali o tema proposto. Por exemplo, eu crio um painel e coloco assim, o tema da aula que eu estou trabalhando, eu coloco o ensino híbrido, e automaticamente os estudantes que estão escutando a minha aula, estão participando da aula, vão lá e colocam fotos, colocam frases sobre o ensino híbrido. Então, em tempo real, o professor vai ter ali a exposição do que os alunos estão entendendo sobre aquele conteúdo. Mais uma ferramenta digital que devo dizer que gosto muito é livros digitais, que o professor ele pode, através desse site, criar um livro digital da turma. Então, vamos dizer que o professor trabalhou o gênero receita. E aí, cada estudante foi elaborando, né, pesquisando sua receita, fazendo sua receita. E o professor pode, com essas receitas dos estudantes, montar o livro da turma. E fica a estrutura bem legal de um e-book, onde o professor pode baixar em PDF, pode mandar para a turma e assim apresentar para a turma o livro feito com os textos da turma. É bem interessante. Gosto muito dessa ferramenta digital. Por fim, também trago para vocês, né, o passo a passo de como vocês adquirirem a minha segunda obra, que é Poemas do Chá, que aí você pode baixar esse e-book grátis. Também é uma ferramenta muito legal para o professor utilizar, essa questão do e-book, né? O professor ele pode trabalhar em sala de aula através do e-book. Então, ele pode compartilhar o link para os estudantes baixarem, não só essa minha obra, mas como outras obras que são dispostas em plataformas, vários tipos de e-books, inclusive e-books grátis, como no caso meu. E aí o professor pode disponibilizar esses e-books para trabalhar em sala de aula. Exemplo, esse meu e-book, ele trata de poemas. Então, numa aula sobre esse gênero, o professor pode iniciar com um livro já existente. E aí a turma pode produzir
dentro desse gênero e voltar lá para aquele site que eu tinha falado antes, que é os livros digitais, e produzir o próprio e-book da turma. Veja que interessante, né? Mas aí eu convido vocês para baixarem, né, Poemas no Chá, através, né, desses links aí. Você pode encontrar no meu blog e em outros blogs aí, o blog das Edições Rascunhos, que é a editora, e assim trabalhar em sala de aula. Quais são os benefícios do ensino híbrido, de mesclar o presencial com o remoto? Melhor aproveitamento do conteúdo, organização da experiência de otimização da experiência de aprendizagem. Então, são várias formas de se ter essa experiência de aprendizado, flexibilidade e autonomia, maior engajamento entre professor e aluno. E quais são os desafios do ensino híbrido? Primeiro, né? A formação para o corpo docente, coordenadores, né, professores, para a questão da tecnologia, né? Se adequar e aprender a utilizar essas tecnologias de informação e comunicação, né? E as metodologias ativas. O outro ponto que é um desafio é a construção de um processo de ensino e aprendizado em conformidade com os desafios de um mundo em transformação. Então, fazer a mescla daquele conteúdo, trazendo ele para a atualidade. E o outro desafio, criar caminhos que permitam atender com mais eficiência as necessidades dos alunos e da sociedade atual. Então, fazer essa adaptação, né, para que esses conteúdos, esses conteúdos estejam de forma atual, né, trazer esse mix, esse ponto para essa atualidade e para a utilização dessas ferramentas, né? São os vários desafios do ensino híbrido. E aí, algumas referências. Obrigada pela atenção. E é isso, gente.